Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina, eu sou médica veterinária e sou sócia fundadora da Amicus, uma startup focada em microbiologia aplicada à clínica de pequenos animais. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo de microbiologia manual versus microbiologia automatizada. Só para contar um pouquinho da Amicus, nós somos uma startup que foi lançada no final do ano passado e juntamos nossas especialidades. Eu mais a minha sócia temos especialidades diferentes. Eu sou pós-graduada em clínica de pequenos animais e ela em microbiologia clínica. Então, sempre trabalhamos em laboratório veterinário e vimos que existia um déficit nessa interação entre os laudos, né, feitos por nós e o entendimento clínico. Então, resolvemos juntar as nossas especialidades para tentar instruir melhor, tanto os clínicos quanto os intensivistas, os estudantes de medicina veterinária, para que conseguissem abranger de forma mais completa o seu paciente. Com isso, queremos ser referência em cursos e consultoria em área de microbiologia de pequenos animais na medicina veterinária, e sempre com valores de orientação com excelência, com profissionais qualificados, através dos nossos conteúdos atuais, completos e dinâmicos. Eu, então, sou a Carolina Santaniello, eu sou médica veterinária, formada pela UEMB Morumbi, sou sócia fundadora da Amicus e pós-graduada em clínica de pequenos animais. A minha sócia, doutora Ana Carolina Faleiros, também médica veterinária, pós-graduada em microbiologia. Somos uma empresa fundada e liderada por mulheres. Então, vamos falar um pouquinho de conteúdo sobre microbiologia manual versus automatizada. Muitos laboratórios, eles ainda hoje em dia fazem a microbiologia manual, né? A gente sabe que na medicina veterinária esse assunto ainda é um pouco novo, nem todos os laboratórios contam com automatização. E isso não é um problema. A microbiologia manual, ela não é uma microbiologia ruim. Ela tem as suas limitações, ela tem o seu tempo que às vezes é um pouquinho maior, mas se feita dentro de padrões, dentro de processos rigorosos e de profissionais qualificados, ela vai ser sim uma ferramenta boa, uma ferramenta importante e vai trazer laudos fidedignos para o clínico interpretar esses resultados e poder tratar o paciente da melhor maneira possível. Tá? Aqui eu coloquei uma foto de coloração de grã, porque tanto na parte da microbiologia manual, quanto na parte da microbiologia automatizada, nós precisamos trabalhar com bactérias, né, com micro-organismos puros. E a coloração de grã, ela é muito importante, porque a gente, independente da forma que vamos fazer, precisamos saber que se estamos tratando de amostras de bactérias gram-positivas ou de amostras de bactérias gram-negativas. As colônias, elas sempre devem estar puras, para que não haja uma terceira opção. Quando eu junto duas amostras, pode ser que eu tenha um terceiro resultado, que não é aquele que eu estava esperando. Então, é importante trabalharmos tanto com o gram-positivo, quanto com o gram-negativo. Tá? E na microbiologia manual, nós vamos fazer da seguinte forma: temos provas bioquímicas e provas que vão direcionando o nosso entendimento, o nosso processamento dessas amostras. Ah, então, quem trabalha com microbiologia já sabe que muitas vezes usamos os rugais, né, para as bactérias gram-negativas, os bastonetes gram-negativos, as enterobactérias, né, e nós colocamos nesse frasquinho aqui, e ele vai reagir depois de algumas horas. Geralmente, quando a gente faz micromanual, a gente deixa de um dia para o outro. Então, ele vai reagir por, por coloração, produção de gás, por indol, ele vai fazer algumas provas dentro desses ágares que tem aqui, e eles vão nos dar um resultado. Tá? O agar-manitol é um agar que a gente usa para estafilococos, então quando a gente tem cocos positivos, com catalase positiva, nos sugerem que sejam estafilococos, nós vamos colocar no agar-manitol, e a partir daí esperar ele fermentar ou não o manitol, haver crescimento no manitol de qualquer maneira, para depois fazermos a prova de coagulase. Né? Na coagulase, nós usamos plasma de coelho e inoculamos aqui a nossa bactéria e ela vai te dar uma coagulase positiva ou uma coagulase negativa.
E após isso, né, eu falei da parte de identificação bacteriana, nós vamos fazer a parte de antibiograma. Então, nós usamos placas de meio com agar Miller-Hinton, né, o mais comum, e vamos colocar os disquinhos de antibióticos dispersos aqui na placa de Petri, tá? Então, colocamos a uma distância aí segura, né, para um halo não acabar entrando no outro halo. E esse daqui é um dispenser, que acaba, apesar de ainda ser uma microbiologia manual, ele acaba te ajudando na hora que você coloca os blisters e você faz como se fosse um carimbo na placa de Petri, tá? Já na parte da microbiologia automatizada, nós contamos com equipamentos. Então, como eu já falei, eu preciso saber se é um gram positivo ou um gram negativo. Eu vou ter painéis, cartuchos, enfim, dependendo da máquina que você vai utilizar, para informar, para colocar dentro de um equipamento. O porquê que as empresas, hoje em dia, elas querem automação? Por que que a gente pode contar com essa nova tecnologia? Justamente por isso, por inovar, né, por trazer uma tecnologia mais nova aqui para o Brasil, ou para qualquer outro lugar do mundo, né, implementar uma tecnologia diferenciada do que você trabalha hoje, poder aumentar a produtividade da sua equipe, poder aumentar o número de exames e de forma mais rápida você consegue entregar esses resultados. Padronizações, né? É importante falar que esses equipamentos contam com bancos de dados, então, muitas vezes, maioria das vezes, a gente consegue chegar aí nas espécies onde na forma de Rugai ou em outras metodologias manuais a gente não consegue, a gente só consegue chegar aí no gênero, né? Então, são esses uns exemplos que a gente tem hoje, né, na medicina veterinária, o Fênix da BD, o Vitek da Biomerrier, e esses daqui são os exemplos de painéis que são usados para serem colocados dentro do painel. Esse, por exemplo, do Fênix, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que existem fases, né? As fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, que são bastante importantes para o nosso resultado. Na nossa fase pré-analítica, é tudo aquilo que antecede a preparação do exame, propriamente dito, né? Então, aquela fase onde é a colheita do sangue, ou a da amostra que seja, o armazenamento, o transporte, como que ela vai ser acondicionada e mandada até o laboratório para ser processada. Após isso, vem a fase analítica. A fase analítica é aquela fase que a gente vai realmente analisar. E a fase pré-analítica, ela pode impactar muito nessa fase para gente, porque um coágulo, uma amostra colocada num tubo errado, um transporte incorreto, refrigerado ou não, coberto da luz ou não, isso pode interferir diretamente na análise do seu exame. Tá? Então, a fase pré-analítica é bastante importante, a analítica também, que ela vai passar por vários processos, vai ser passada por vários padrões, aí entram, né, os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, os controles periódicos dos processos, os controles de qualidade de cada empresa, isso é bastante importante ser realizado também na fase analítica. E a fase pós-analítica é aquela fase onde você vai liberar o seu resultado, onde você vai mandar para o clínico, vai mandar para aquele veterinário um exame que você preparou. Então, ele tem que ser um resultado confiável, ele deve ser baseado nos órgãos e nos documentos de padronização regulamentados para aquela função, para aquele setor específico. Ele também tem que passar por controle de qualidade. Então, é sempre bom você saber que o seu laboratório de apoio, aquele que faz as amostras, processa aquelas amostras para você, ele faz, né? Ele tem controles internos, ele tem normas estabelecidas e cumpre as normas exigidas pelos órgãos competentes da sua região, tá? Então, aqui a gente vê também, seguindo um pouquinho, sobre concentração inibitória mínima. Geralmente, quando a gente faz automação, a gente faz a concentração inibitória mínima, ou por painéis, né? Ou por e-teste em placa, ou por microdiluição em caldo.
tá? Então, a gente consegue obter essa concentração inibitória mínima, onde a bactéria vai ser inoculada em diferentes concentrações do antibiótico pré-determinado. Cada antibiótico vai ter seus pontos de corte e cada um vai ser interpretado quanto sensível, intermediário ou resistente. E aí eu coloquei aqui um slide para a gente refletir um pouquinho sobre o versus, né? Manual ou automatizada é ruim? É bom? O que tem de diferente? O que tem de melhor ou pior? Enfim. Como eu já tinha dito, a microbiologia manual não é ruim, se ela for feita de maneira correta, se ela for feita de princípios e regulamentações, de padronizações. E uma das desvantagens frente à microbiologia automatizada seria o tempo. Claro, na automatizada é muito mais rápido, porque o equipamento ele vai trabalhar um pouco a nosso favor, né? A partir do momento que a gente coloca um painel para dentro de um equipamento, ele vai te dar um resultado em média de 16 horas, onde na microbiologia manual você deveria esperar aí 24 horas por cada prova que vai ser feita, né? Só que é uma forma mais barata, é uma forma que não exige tantos exames na rotina, que na automatizada já. Né, os equipamentos têm um custo elevado, têm um custo de manutenção elevada, você precisa de uma rotina grande, né, de amostras para justificarem o custo, e algumas coisas que a gente não consegue pegar na microbiologia manual são os marcadores de resistência, que isso é um diferencial importante na hora de fazer a microbiologia automatizada. Eu coloquei alguns exemplos aqui, só para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Tá? Então, eu tenho um laudo aqui de cultura mais antibiograma, de uma amostra de urina, tá? Onde foi isolada uma bactéria, uma Klebsiella pneumoniae, SPP pneumoniae. Existe aqui nesse laudo alguns marcadores de resistência, né? Como eu falei, uma beta-lactamase de largo espectro e um produtor potencial de carbapenemase. Então, isso já acende um alerta, a gente precisa ficar de olho, algumas drogas a gente não vai poder usar para essa bactéria, esse paciente, e aqui a gente tem, né, elencado os antibióticos, os valores de MIC, né, ou SIM, que é a concentração inibitória mínima, e aqui a gente libera um sensível, intermediário ou resistente, tá? Então, as drogas vão ser testadas e os valores que forem dando, o equipamento ele vai te fornecer, porque ele tem um banco de dados, e o que for resistente vai ser sempre resistente, a gente não pode usar, a gente não pode extrapolar a dose, né? Não pode tentar achar, ainda isso é um tabu, tentar achar uma dose ideal para aquele paciente. Hoje em dia a gente prioriza ainda que se use, né, com responsabilidade os antimicrobianos e baseados na sensibilidade, no sítio de infecção, na sua farmacologia, né, na sua farmacocinética, na sua farmacodinâmica, para poder trazer os melhores benefícios para o seu paciente e pensando racionalmente no uso destes medicamentos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma amicacina, onde está menor ou igual a 8 e é sensível. Eu tenho uma amoxicilina com clavulanato, que é resistente, maior que 16 é a moxi, o 8 é para o clavulanato, tá? Então, quando tem barra, é sempre para o antibiótico, mais o seu outra medicação que foi associada, né? Por exemplo, o trimetoprim com a sulfametoxazol, e onde tem tracinho, como ainda muitos lugares utilizam a microbiologia complementar da parte manual, lidamos geralmente com equipamentos humanos, nós temos que testar ainda por disco. Então, não são liberados valores de disco para não confundir, então entram com tracinho ou se existe alguma regra aplicada àquela bactéria isolada, tá? Aqui um outro exemplo de um Staphylococcus aureus isolado na ferida de uma pele de um cão. A gente vê 2 marcadores de resistência também, um Staphylococcus produtor de beta-lactamase e um fenótipo MLSB indutível de Staphylococcus. Então, quando a gente trata de Staphylococcus, existe uma regra, né? A regra da meticilina. Então, quando elas for sensível à meticilina, todos os beta-lactâmicos vão ser sensíveis. Os laboratórios soltam notas também falando disso e entram os tracinhos na MIC. O que não entra na regra ou não foi testado por discodifusão vai entrar na concentração inibitória mínima e vai ser interpretado aqui nesse quadrinho posterior. Aqui uma secreção de laringe
com Staphylococcus coagulase positiva, né? Quando eles são do grupo intermédios, a gente não consegue chegar exatamente na espécie, então a gente solta o grupo, né? Então aqui eu tenho um produtor de beta-lactamase, um marcador de resistência, também uma resistência à meticilina, uma resistência que pode ser, né, mediada pelo gene MECA, e um fenótipo de MLSB de Staphylococcus. Então, o que a gente vai saber disso? Uma oxacilina resistente, uma meticilina resistente. Então, vai ser resistente a todos os beta-lactâmicos. Não adianta eu tentar testar, não adianta, não vai ter funcionamento em vivo, tá? Então, a gente já coloca aí como resistente, solta uma notinha disso para os clínicos no laudo. E aí, o que não entra na regra, não foi testado por disco, entra aqui na microbiologia, na concentração inibitória mínima. Todos esses resultados, eles devem ser baseados em documentos de padronização, tá? Na medicina veterinária, a gente conta com o CLSI veterinário, algumas limitações, algumas coisas não existem, tá? Então, a gente tem que recorrer muitas vezes para o BRCAST. O BRCAST, ele regulamenta todos os laudos, né? Todas as padronizações na medicina humana, ela é obrigatória de ser usada. Então, a gente meio que faz uma mescla, tenta sempre buscar primeiro pelo veterinário, depois pelo humano, depois pelo RCAST, e o CAST, que é a sociedade, né, é o Comitê Europeu, que regulamenta também na Europa todos esses resultados. Ah, então, eles devem ser baseados, o laboratório ele tem que fazer os seus laudos, tem que fazer as suas padronizações, a sua metodologia baseada nesses documentos para poder soltar um laudo fidedigno para o clínico. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os seus amigos. Sigam a gente aqui no YouTube. Nós somos uma startup nova, estamos começando, temos conteúdo, muitos conteúdos atualizados e muitas fontes que queremos compartilhar com todos vocês. Então, nos acompanhem na rede social, não deixem de curtir as nossas publicações e nos seguir tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui. E sempre que tivermos novidades, vamos contar para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.